Leia a Bíblia em um ano. Dia 84. 1 Samuel, capítulos 10 a 12. Saul, o primeiro rei de Israel. Samuel havia trazido consigo um frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou-lhe uma das faces e declarou: porventura, Yahvé não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? Hoje, portanto, quando me deixares, entrarás 2 homens próximos ao túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim. Esses homens lhe dirão: eis que já foram encontradas as jumentas que saístes a procurar. O teu pai já se esqueceu dos casos das jumentas, e agora está aflito por sua causa. E indaga a todo momento: que terá acontecido ao meu filho? Então dali prosseguirás, rumo ao carvalho de Tabor. Encontrarás 3 homens que estarão subindo para cultuar a Deus em Betel. Um deles levando 3 cabritos e outro 3 pães. E o outro um odre, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles te saudarão, te oferecerão 2 pães que aceitarás. Chegarás então a Gibeá de Deus, onde há um posto militar dos filisteus. E acontecerá que, entrando na cidade, te defrontarás com uma confraria de profetas que vem descendo do alto do lugar, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Neste momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti, e terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em outro homem. Assim que estes sinais te sucederem, age, pois, de acordo com o que decidirdes, porque Deus é contigo. Ide, todavia, na minha frente para Gilgal. Mais tarde eu irei ter contigo, a fim de oferecer holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Contudo, guardarás 7 dias, até que chegue e te oriente sobre o que fazer. A volta de Saul para casa. Assim que voltou as costas para deixar Samuel e partir para casa, Deus mudou o coração de Saul. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Partindo dali, Saul e os seus servos chegaram a Gibeá, e logo um grupo de profetas veio caminhando na direção de Saul. O Espírito de Deus se apossou dele, e imediatamente ele profetizou entre os profetas. Quando os que já o conheciam observaram, profetizando com o grupo, comentavam uns com os outros: que terá acontecido com o filho de Quis? Ora, Saul está também na sociedade dos profetas? Então um homem que morava ali exclamou: porventura os pais desses homens também são profetas? E daí surgiu o seguinte dito popular: será que Saul também virou profeta? Depois que Saul terminou de profetizar, dirigiu-se para o altar no monte. Foi quando o tio de Saul indagou a ele e ao seu servo: onde foste? Ao que redarguiu Saul: ora, procurar as jumentas desgarradas. Quando, no entanto, chegamos à conclusão de que não poderiam ser encontradas, fomos falar com Samuel. O tio de Saul quis saber mais e o questionou: conta-me, pois, o que foi que Samuel te revelou. Saul respondeu ao seu tio: ele nos informou com segurança que as jumentas já haviam sido encontradas, e não contou ao tio uma palavra sobre tudo o que Samuel havia dito a respeito da realeza. Saul é aclamado rei de Israel. Entre mentes, Samuel convocou o povo de Israel à presença de Yahvé em Mispa e proclamou-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu libertei Israel do Egito e vos salvei a todos do poder do Egito e da influência de todos os demais reinos que os afligiam.
Contudo, hoje, vós rejeitastes o vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os vossos males e de todas as vossas angústias que vos oprimiam, e respondestes: não, estabelecei sobre nós um rei. Agora, portanto, comparecei diante de Yahvé, de acordo com todas as vossas tribos e clãs. Sendo assim, Samuel mandou que apresentassem todas as tribos de Israel, e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, família por família, e o clã de Matri foi escolhido. Então os homens da família de Matri avançaram, e Saul, filho de Quis, foi escolhido. Todavia, quando o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram uma vez mais a Yahvé: o homem escolhido já está entre nós? E Yahvé respondeu: sim, ele está bem ali, escondido no meio das bagagens. Em seguida, correram e buscaram-no, e ele se apresentou no meio do povo, homem de boa aparência, quando ficou em pé. Os mais altos só chegavam aos seus ombros. Então Saul exclamou diante de todo o povo reunido: vede agora quem Yahvé, o Senhor, escolheu? Não há nenhum ser humano que se compare a ele entre todo Israel. E prontamente o povo bradou: viva o rei! Samuel expôs diante de toda a congregação as leis do reino, e as escreveu num livro e o depositou perante o Senhor. Logo em seguida, Samuel mandou o povo de volta para suas moradas. Saul também retornou à sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujo coração Deus havia tocado. No entanto, alguns arruaceiros saíram murmurando: como poderá este tal nos salvar? E o desprezaram, e não o homenagearam com presente algum. Saul, contudo, se fez de surdo. Saul vence os Amonitas, capítulo 11. Cerca de um mês depois desses eventos, Naás, o rei dos Amonitas, avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E o exército de Jabes lhe propôs: faze conosco um tratado e te serviremos. Contudo, Naás, o Amonita, lhe retrucou: eis o pagamento de que vós exigirei para fazer um acordo. Todos vós tereis vazado o olho direito, e assim humilharei a todo Israel. Diante disso, os líderes de Jabes responderam: dá-nos uma trégua de 7 dias, e mandaremos mensageiros a todo o território de Israel. E se ninguém vier ao nosso auxílio, nos renderemos a ti. Os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. Assim que entregaram a notícia, o povo começou a chorar e a se lamentar desesperadamente. Naquela mesma hora, Saul vinha chegando do campo com o gado e indagou: que se passa com o povo que está em prantos pela cidade? Contaram-lhe o que lhes haviam comunicado os homens de Jabes. Assim que Saul tomou conhecimento de tudo o que se passava, o Espírito de Deus assumiu absolutamente o controle de sua pessoa, e Saul ficou profundamente indignado. Agarrou 2 bois e fez em pedaços. Em seguida, por meio de mensageiros, enviou os pedaços dos animais a todo o território de Israel, anunciando: eis o que se fará a todos os bois daquele que não seguir imediatamente a Saul e Samuel à batalha. Então todo o povo de Israel sentiu imenso temor em relação ao que o Senhor poderia fazer. Então todos atentaram ao chamado e vieram imbuídos de um só ânimo: seguir as diretrizes de Saul. Assim, quando Saul os reuniu em Bezeque, somaram 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E responderam aos mensageiros de Jabes: dizei aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, por volta da hora mais quente do dia, vos chegará pleno socorro. Assim que os mensageiros relataram isso aos moradores da cidade de Jabes, todos muito se alegraram. Então os homens de Jabes responderam aos amonitas:
Amanhã nos entregaremos a vós, então fareis conosco o que vos aprouver. No dia seguinte, Saul dividiu os seus homens em 3 grandes grupos. Ao raiar da aurora, os exércitos de Saul avançaram sobre o acampamento amonita e os atacaram violentamente. Por volta do meio-dia, já haviam massacrado quase todos os inimigos, e os que conseguiram fugir se espalharam, cada qual buscando livrar a própria vida por um lado. O povo referenda a Saul, o rei. Então o povo de Saul declarou a Samuel: Onde estão aquelas pessoas que questionaram: Poderá Saul reinar sobre nós? Dizemos seus nomes a fim de que os executemos agora mesmo. Contudo, Saul ponderou: Ninguém será condenado à morte hoje, porquanto neste dia Yahvé proveu a salvação de Israel. Depois Samuel convocou todo o povo: Vinde e vamos a Gilgal, e reafirmemos ali nossos votos quanto ao reinado de Saul. Todo o povo se reuniu em Gilgal, e Saul foi referenciado rei perante Yahvé em Gilgal. Ali se amolaram sacrifícios de comunhão diante do Senhor, e Saul e todos os homens de Israel se entregaram a manifestações de júbilo. Palavra final de Samuel, capítulo 12. Então Samuel reuniu todo Israel e lhe declarou: Eis que vos atendi em tudo o que me pedistes, e estabeleci um rei para governar sobre vós. De agora em diante será o rei quem marchará à vossa frente. Já estou velho e meus filhos habitam entre vós. Fui vosso guia desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou, testemunhar contra mim diante do Senhor e do seu ungido, a quem tomei um único boi e jumento, a quem defraudei e a quem oprimi, de quem tenho recebido presentes, a fim de que finja não ver a injustiça, e eu vos retribuirei. Todo o povo, no entanto, exclamou: Tu não nos defraudastes, nem nos oprimiste, e de ninguém tiraste coisa alguma. E Samuel lhes afirmou: Yahvé é testemunha contra vós, e o seu ungido é igualmente hoje testemunha de que não achaste culpa alguma em minhas atitudes. E o povo respondeu: Sim, ele é testemunha. Então Samuel declarou aos israelitas: O Senhor designou Moisés e Arão e libertou os vossos pais, fazendo-os subir do Egito. Agora, pois, permanecei aqui mesmo, para que eu entre em juízo diante do Senhor, relativamente a todos os atos de justiça do Senhor, que ele realizou por nós e por todos os vossos pais. Depois que Jacó entrou no Egito e os egípcios o oprimiram, e os vossos pais clamaram a Yahvé, e ele vos enviou Moisés e Arão, que fizeram os vossos pais sair do Egito e os estabeleceu nessas terras. Vossos antepassados, contudo, se esqueceram de Yahvé, o seu Deus, e ele os entregou nas mãos de Císera, comandante do exército de Hazor, e nas mãos dos filisteus, como também nas mãos do rei de Moabe, os quais lutaram contra eles e os venceram. Então o povo clamou e suplicou pelo socorro de Yahvé, o Senhor, confessando: Ó Deus, pecamos por ter abandonado o Senhor e prestado culto ao Deus de Baal e à deusa Astarote e seus postes sagrados. Agora, pois, livra-nos da mão dos vossos inimigos, e nós te serviremos. Então Yahvé enviou Gideão, Sansão, Baraque, Jefté e Samuel, que vos livraram das mãos dos inimigos de Israel, que vos rodeavam, e pudestes habitar na terra em paz e segurança. Apesar de tudo, quando vistes Naás, o rei dos Amonitas, marchar contra vós, rogaste-me: Não, é preciso de um rei que governe sobre nós. No entanto, Yahvé, vosso Deus, é vosso rei. Sendo assim, agora,
Aqui está o rei que escolhestes, aquele que vós mesmos pedistes. O Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e atenderdes às suas ordens, e se tanto vós quanto o rei que governa sobre vós seguirdes a Yahvé, vosso Deus, então tudo vos irá bem. Todavia, se não obedecerdes a Yahvé, se vos revoltastes contra a sua vontade, então a mão do Senhor pesará sobre vós e sobre o vosso rei. Ainda uma vez, olhai e vede o grande prodígio que Yahvé realiza diante dos vossos olhos. Não é agora a época da colheita de trigo? Pois bem, rogarei a Yahvé, e ele fará trovejar e chover, a fim de que venhas reconhecer com toda clareza como foi grave o pecado que cometestes contra o Senhor, pedindo um rei para vós. Então Samuel invocou a Yahvé, e ele fez com que viessem trovejadas e chovesse naquele mesmo dia, e todo o povo se encheu de medo do Senhor e de Samuel. Todo o povo suplicou a Samuel: intercede por nós, teus servos, a Yahvé, o teu Deus, para que não morramos, porquanto sobre todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Contudo Samuel declarou ao povo: não temais. É verdade que cometestes um grande erro. Somente não vos afasteis de Yahvé, mas serve-o com todo o vosso coração. Não apostateis para vós entregardes a ídolos de nada, que para nada servem, porque nenhum auxílio podem proporcionar, porquanto nada são. Certamente Yahvé jamais desamparará o seu povo, em honra ao seu grande nome, porque o Senhor decidiu fazer de vós o seu povo. Quanto à minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Tão somente temei ao Senhor, e sirvam-no fielmente de todo o coração, pois vede quão grandes prodígios realizou entre vós. Porém, se insistirdes em praticar o que é mal, vós e o vosso rei sereis exterminados.